da manhã, já início da tarde, o 8º Congresso Extraordinário do MPLA, com ajustamentos aprovados com emendas. Ficamos, por exemplo, a saber que os candidatos do MPLA, Presidente da República e Vice-Presidente, passam a ser designados pelo Comitê Central sob proposta do Biro Político. Que entendimento é que tem desta decisão, doutora Albino Paquice? Eu lembro que quando na revista Zimo falamos sobre a possibilidade não, o anúncio que havia sido feito sobre os ajustamentos aos estatutos do partido, o doutor Bali fez uma explicação e depois o doutor Paquice disse: vai-se dar muita volta, mas no fim vão acontecer as mesmas coisas. Que opinião é que tem agora que está feita a aprovação destes ajustamentos que foram feitos aos estatutos? Pois, Leda, esse debate já dura há muito tempo, né? Mais ou menos há 3 ou 4 meses, né? Nós estamos nesse debate. E deixa-me dizer-lhe que eu mudei de opinião. Eu mudei de opinião porque estudei outras coisas, outros sistemas, e a grande verdade é que esta alteração aos estatutos é uma alteração também desejada pelos partidos na oposição. Um deles que fala desta alteração é o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que diz: se for eleito o presidente em 2027, no dia seguinte pede para deixar de ser presidente do seu partido. Peço desculpas fazer referência, estamos a falar do MPLA, mas é preciso fazer isso. Por outro lado, é verdade que outros partidos políticos têm tido muitos candidatos propostos e são individuais e propõem-se para serem candidatos a presidente da República. Mas temos o sistema americano, e eu aqui entendo que o MPLA terá ido buscar do sistema americano, onde temos as primárias, mas depois é o partido que endossa o candidato que quer. Vimos agora com Kamala Harris e Donald Trump. Ou seja, você aparece como candidato à presidência dos Estados Unidos endossado pelo partido, assegurado pelo partido. É uma democracia diferente da que nós temos, por exemplo, no sistema semipresidencial, portanto, português, essencialmente, portanto, nas presidenciais, onde existem vários candidatos. Mas quando vamos também, portanto, ao primeiro-ministro português, aí é o partido que propõe. Ou seja, são coisas interessantíssimas que o partido propõe, existe, mas depois o partido apoia. O que quero com isso dizer é que o MPLA encontrou um sistema, essencialmente o Presidente da República, o Presidente João Lourenço, que lhe assegura. O Biro Político vai propor os nomes que entender e vai submeter ao Comitê Central. E o Comitê Central, como é evidente, em função da proposta do Biro Político, vai escolher o candidato que o Biro Político entender que deve ser o candidato. Só que aqui uma questão. Qual? A questão é que quem manda no Biro Político, quem manda no Comitê Central é o presidente do partido. O que nós esperamos é que haja a possibilidade, isto peço mesmo, haja a possibilidade de, se o MPLA ganha as eleições com o seu candidato proposto em 2027, aquele candidato proposto em 2027 que ganha as eleições não se submeta por via de regra dos estatutos ao presidente do partido. Para não se confirmar a pergunta que faz o Dr. Carlos Feijó: quem manda mais? O presidente do partido ou o presidente do país? Da República. Exatamente, do país aqui no caso. Isto provocaria a bicefalia que o próprio nosso presidente da República, João Lourenço, negou a José Eduardo Santos em 2017 e 2018. É muito importante nós termos essa cautela, mas eu quero perceber que naquele dia, em 2026, 2027, o presidente da República, mas o Biro Político, quererão propor um candidato que seja um candidato capaz, se ganha as eleições, de levar o país avante, sem provocar uma revanche para tudo aquilo que houve nos anos do combate à corrupção. Por quê? Porque se sobe qualquer um dos candidatos, vamos imaginar, Isabel dos Santos, e ganha as eleições, então muita coisa má pode acontecer. E aí poderemos estar a repetir um filme em que você me combateu, agora o meu grupo vai te combater. O país perde com isso. Daí que eu estou profundamente de acordo, Leda, que esta alteração seja feita no artigo 120 e se proponha, a partir do Biro Político, um candidato, naturalmente, que está em conformidade com o Biro Político.
Doutora Balichionga, quero ouvi-lo, a questão é a mesma. O candidato a Presidente da República e Vice-Presidente passam a ser designados pelo Comitê Central sob proposta do Birro Político, ou seja, o Birro vai propor e o Comitê poderá aprovar ou não esta candidatura. Sim, Leda, é democracia, aliás. O MPLA tem a sua democracia, uma democracia orientada. Por quê? Porque o partido tem objetivos claros. E os militantes que assumem a sua responsabilidade partidária têm de perseguir esses objetivos. Leda, deixa-me mesmo fazer esse desafio ao Paquice, porque não é verdade o que ele falou em relação à UNITA, e eu espero que a UNITA tenha essa capacidade. Porque é diferente dizer assim, se eu for Presidente da República, eu deixo. Isso é diferente. É a pessoa que está a dizer, não, aqui no MPLA são os estatutos, ou seja, é a instituição que diz. Está a ver? A diferença das instituições fortes e aqueles que levam as instituições às suas costas. É o que está a acontecer. Ou seja, se ele condiciona, ele diz assim, se eu for, vai acontecer isso. Deixa-me só terminar aqui. A clarificação aqui, aliás, a questão é, em relação aos ajustes. Eu apenas dei um exemplo. Pois, mas pegar um exemplo posso falar desse, é mesmo desse exemplo que eu estou a dar. Primeiro porque o apresenta mal. O MPLA não está a imitar o que a UNITA fez, porque a UNITA não fez rigorosamente nada. Alguém piscou do lado direito e foi à esquerda. E é isso que... Deixa-me só terminar. Não estou a dizer que imitou. Não estou a dizer que imitou. Não, porque está a dizer que o MPLA fez aquilo que... Não é assim. Que os partidos da oposição e depois falou do líder da UNITA, queria dizer... Deixa-me só terminar para ver se nos clarificamos. O que é que acontece? Aqui a instituição é que é forte. E os militantes do MPLA são todos eles inferiores ao próprio MPLA. Significa que todos se submetem aos estatutos até o presidente. O que é que acontece? Com esse ajuste, é o MPLA, enquanto estrutura que está a dizer que é separado. Vão em separado. E a escolha é colegial. Isso que significa que não há um indivíduo que, tendo o poder, diz assim, olha, se eu estiver, eu deixo aquilo. Primeiro essa abordagem. Depois lhe dá outra abordagem que eu acho que é interessante. Sim. O MPLA percebeu isso. Por quê? Porque essa é uma discussão que está no espaço público. Aliás, o próprio MPLA também colocou-se numa situação durante esse período em que colocava em risco muitas estratégias político-eleitorais. Desde logo, porque, Leda? Porque tens que ter uma estrutura mais aberta que lhe possibilite até encontrar mecanismos que não são tradicionais para ganhar eleições. E com esse ajuste, o MPLA fica mais preparado para isso. Depois, Leda, essa questão da bicefalia só pode ser colocada aqui à mesa, e eu, com todo o respeito que tenho pelo Paquice, só se nós fizermos uma leitura mesmo do bairro. Permitam-me essa expressão. Por que diz isso, doutor? Quando alguém é Presidente da República, tem a Constituição. E os seus poderes são constitucionais. O Presidente do partido não pode interferir na gestão da República. Agora, é verdade que, se eles são do mesmo partido, eles conversam. Quanto mais pessoas de partidos diferentes conversam, quanto mais pessoas do mesmo partido. Nesse sentido... É um problema muito sério. Deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Porque também não fica bem. E, aliás, essa contradição nem se deve admitir, porque depois faz transparecer uma espécie mesmo de doença espiritual, que é, nós não podemos partir de um princípio e construímos o nosso argumento naquele princípio. E depois justificamos o nosso argumento com outro princípio. Não pode ser. Leda, são duas coisas separadas. O presidente do partido guia-se pelos estatutos e o presidente da República pela Constituição. Eu compreendo a confusão. Por quê? Porque durante muito tempo o MPLA foi mesmo confundido com o próprio Estado. E o MPLA, percebendo isso, que em alguns momentos até pode sair ao seu desfavor, começa a clarificar e a separar as águas. Então, nós temos um adiantamento. Por isso é que eu disse, faço um desafio, que os partidos políticos na oposição consigam pegar a pegada do MPLA, porque, como o Paquice disse, peço desculpas, como o Paquice disse,
o presidente João Lourenço até não abalou só a estrutura do partido, abalou a política do país. Porque este formato que o MPLA está a ter agora vai criar grandes dificuldades para todos os partidos na oposição. Nós vamos ver o que é que vai acontecer nos outros partidos da oposição. E essa é a leitura que penso que ainda não foi feita. Sim, não, mas aí o importante nisto... Eu estou de acordo. Não está de acordo? Eu estou de acordo com o que dizes. Pronto, chamaste aqui praticamente nomes, mas Eles... não, isso aqui... Nós somos amigos. Nós somos amigos. Somos amigos. Mas, no fundo, há aqui uma questão que é muito importante. Porque nós temos percebido nos últimos tempos que figuras que estão ligadas, por exemplo, aos tribunais superiores, que vêm do partido político, sempre que se trata de uma decisão vinda do MPLA, despacham-na a 48 horas. É este o perigo que se corre, Sabe o que aconteceu com a presidência da UNITA? Deixa-me só terminar isto. Não faça isso. Não, deixa-me só terminar. Sabe o que aconteceu? 48 horas. Não, sim, mas deixa-me só terminar isto, Tabali. O importante aqui é preservar a figura do Presidente da República, que mesmo vindo de um partido político, e é normal, acontece em todas as esferas, mesmo vindo de um partido político, consiga ser Presidente da República sem que tenha interferências do Presidente do partido. E, Dr. Bali, deixa-me dizer o seguinte. Na verdade, também há uma visão sobre a renovação da juventude. Nós temos que pedir aos jovens que estão agora a assumir cargos de poder e que amanhã poderão ser propostos como presidentes da República. Se ganham as eleições, tenham a coragem de ser presidentes da República, Dr. Bali. E eu, mais do que isso, abriria, de facto, um debate, que também é preciso que haja esse debate, de termos candidaturas independentes, não apenas aquelas constantes na Constituição. Mas isso leva à alteração da Constituição. Exatamente, doutor Balixão. Sim, mas nós quando o MPLA, por exemplo, introduziu o debate sobre a alteração da Constituição, quer dizer, a maior parte das pessoas disseram, o que é que vão fazer? Ou seja, nós temos que estar pronto para essas alterações. Sim, mas temos que estar pronto. Pois. E aqui, doutor Balixão, é muito importante que nós, com esta alteração que houve no partido do MPLA, com o desejo que existe nos partidos na oposição, nós mexamos na Constituição da República de Angola e na Comissão Nacional Eleitoral, para que efetivamente nós possamos ter eleições livres, transparentes e justas. Deixa-me dizer-lhe que eu estou profundamente satisfeito com a alteração que houve aos estatutos do partido do MPLA. Estou satisfeito com isso, doutor Bali, sendo que é muito importante que nós olhemos para toda a floresta e percebamos. Em 2027 teremos X candidatos à presidência da República. Quem é que ganha livre e transparentemente? De modo que o presidente João Lourenço defende-se muito bem quando faz a alteração dos estatutos, mas é evidente que terá um Delfim. E aí o Delfim que ele proporá ao birô político e será eleito, e você sabe disso, e que será eleito pelo Comitê Central, não seja um yes man. Porque se for um yes man e o MPLA ganha as eleições, nós vamos ter problemas, vamos continuar a ter os mesmos problemas. Não sei se me entende nesta abordagem. Eu lhe percebo, mas eu lhe percebo e deixa-me pedir mesmo desculpas se durante a abordagem que eu fiz terá sentido ofendido, porque esta não é a intenção. Sim. Mas o que é que eu quero dizer? É porque nós temos, às vezes, quando fazemos análises, nós temos de deixar de ser subjetivos. Por quê? Porque essa questão de ser Delfim, é que nós podemos fazer isso em todos os partidos políticos. Por quê? Porque também é dito, quando o presidente Samakuva saiu, terá feito alguma escolha. E eu não vejo onde é que está o problema daquelas pessoas que lideram terem uma preferência. Qual é o problema? Todos nós temos preferência. Não é problema. Os pais têm 6 filhos, têm uma preferência subjetiva, isso é normal. Agora, não podemos fazer disso o ponto central de um debate. Por quê? Porque a Constituição protege o Presidente da República. A partir do momento em que ele é Presidente da República, tem a Constituição para se defender e para se guiar. O que eu acho que é importante deixar no espaço público e em sede de comentário numa televisão que é número 1, é dizer: essas questões que nós estamos a levar são subjetivas, elas podem existir. Mas do ponto de vista objetivo, Dr. Paquice, a bicefalia não é possível. Aliás, ela na história terá acontecido uma vez em Roma, 400 e tal, e sabe o que é que aconteceu? Deu em morte e em divisão. Sim, porque a bicefalia não é mesmo possível. E então uma discussão sobre a bicefalia no nosso sistema é mesmo uma discussão muito subjetiva. Podemos voltar a